Hello guys, now let's see the past continuous. Então agora nós vamos ver o passado contínuo. Antes da gente continuar, é importante vocês terem muito claro o que é o presente contínuo. Nós já vimos essa aula, mas caso você precise veja ou até reveja antes de continuar aqui. Nós também vimos o verbo to be, ou seja, o verbo to be no passado, nós vimos no presente, no passado. Caso vocês tenham alguma dúvida, também vejam ou revejam esta aula. Porque aqui, então, o passado contínuo, nós vamos utilizar os dois, né? Claro que nós vamos, então, colocar o verbo to be no passado para formar, então, o past continuous. Ou seja, se no presente contínuo eu falo eu estou fazendo, no passado eu vou falar eu estava fazendo. Mas percebe que o fazendo se mantém igual? O que eu vou mexer é no próprio verbo to be, colocando ele no passado. Ou seja, eu estava fazendo, você estava trabalhando, eles estavam estudando, nós estamos jantando. Então percebam que eu sempre vou mexer aí no verbo to be. Mas então, nós vamos utilizar o past continuous para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Então, por exemplo, para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado, eu também posso usar duas ações comitantes no passado contínuo. Por exemplo, I was reading a book while he was watching TV. Então, eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. Então, para duas ações contínuas no passado, então, eu estava trabalhando enquanto ele estava estudando, things like that, coisas assim. É normal a gente usar o while, tá? Não sempre, mas nesse tipo de frase é muito comum ser acompanhado pelo while, que seria enquanto, porque eu estou falando de duas ações que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu estava fazendo isso enquanto ele estava fazendo aquilo, basicamente. Também para expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando outra aconteceu. Ou seja, nesse caso, eu vou usar o passado contínuo mais o simple past, o passado simples. Caso vocês tenham dúvida também, vejam, até revejam a aula do simple past. Mas basicamente aqui, ó, I was watching Brazil's game when the phone rang. Então, eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Então, perceba que o telefone tocou, então é o passado simples, tá? Então, eu também posso usar duas ações assim, uma contínua e outra que já foi finalizada, né? Outra que aconteceu. We were talking when the teacher arrived. Então, nós estávamos conversando quando o teacher chegou. Quando o professor chegou, né? O professor. Então, também, nesses casos aqui, é muito comum até ser acompanhado aí pelo when, mas também podem ter outras frases, outras palavras que vocês podem utilizar, mas muito comum ser acompanhado aí pelo when, né? Eu estava fazendo tal coisa quando aconteceu aquilo. E também para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado, algo que, digamos, que estava sempre acontecendo e geralmente acompanhado aí dos advérbios de frequência, tá? Sempre, com frequência, constantemente, constantly, always, often, tudo isso, caso vocês não tenham visto advérbios de frequência, vocês vão ver. She was often asking for help, então ela estava frequentemente pedindo por ajuda. They were always making the same mistakes. Eles estavam sempre cometendo os mesmos erros. Então, quando a gente está falando de uma coisa que sempre acontecia no passado, uma ação habitual contínua no passado. E então, a estrutura em si, como eu falei, nós vamos então colocar o verbo to be no passado. Então, caso vocês já tenham visto o present continuous, o verbo to be in the past, então o presente contínuo e o verbo to be no passado, isso aqui vai ficar fácil para vocês, tá? Então, percebam que eu vou falar I was working, you were, he, she, it was, we, you, they were working. Então, eu vou usar, por isso que eu falei, vejam até a aula do past to be com mais detalhes, até pratiquem para vocês se acostumarem. Então, eu estava trabalhando, né? I was, you were, você estava, he, she, it was, então ele ou ela ou alguma coisa estava. We, nós estávamos, vocês estavam, you were, they were, eles estavam. E então nós temos as negativas, que pode então usar was not ou were not,
Ou então wasn't ou weren't. Então, I was not, I wasn't working, eu não estava trabalhando. You were not, you weren't working, você não estava trabalhando. He, she, it wasn't working. We, you, they weren't working. E nas questions também, como sempre, eu vou colocar, então, o verbo to be na frente, né, para formar as perguntas. Então, vai ficar was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they working. Então, é sempre, como eu sempre falo para vocês, é interessante vocês repetirem essa tabelinha aí, principalmente das questions, várias vezes, para vocês se acostumarem com o soa. Em vez de ficar fazendo cálculo, né? É interessante vocês pensarem assim, was I, were you? Então, já vi esse som na cabeça de vocês, tá? De forma mais automática. Então, é claro, né? Como sempre, eles também perguntam, estava eu trabalhando? Estava você? Estava ele? Estava ela? Estávamos nós? E assim por diante. And I think that's it, guys. Aqui também é bem tranquilo. Eu creio que isso daqui, como vocês já viram, presente contínuo, passado do verbo to be, isso daqui vocês vão pegar muito rápido. Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Thank you and see you next class.